Dr. Marcos Knobel está aqui e ele é um médico, como eu disse, muito especial, cardiologista, vice-presidente do Hospital Albert Einstein, o meu cardiologista, o meu anjo da guarda. Obrigada, muito obrigada. É isso. Eu queria muito ter esse momento para te agradecer pessoalmente para o Brasil todo. Quando eu estava em coma, eu não sabia quem é que estava ali cuidando de mim. Eu lembro que quando eu tive consciência, o meu marido falou: Clau, tem que agradecer muito ao Dr. Marcos Knobel, ele era incansável em fazer de tudo para que você continuasse viva. Foi um prazer e é uma honra estar aqui agora com você para a gente conversar sobre o coração. Vamos sentar aqui um pouquinho? Ó, falei do marido, ele mandou um presente. Um presente Oba. São Paulino. Sempre. Esse sempre é o melhor presente. Um presente pro São Se é do Paulino. São Paulo, tá ótimo. Eu sei que você é um torcedor apaixonado, né? Muito obrigado, agradeço a ele. Tá bom, então. Vamos lá, a gente tem que pensar mesmo que muita gente está aí com problema de coração ou deixando de cuidar do coração e ele precisa de atenção, né? Esses números assustam até. E muitas vezes, às vezes, esses números são subestimados. A gente acha até que muito mais pessoas sofrem de problemas cardíacos, esses problemas de toda essa área cardiovascular do que os números que são apontados. Então, com certeza, a coisa mais importante que a gente tem para fazer é ensinar a população a prevenção cardiovascular para que não venham a ter esses números tão exorbitantes. E essa prevenção começa com quantos anos? O que a gente precisa saber? Depende muito. Veja, toda criança tem o seu pediatra e cabe ao pediatra ver quais são os fatores de risco familiares que eles têm, que a criança tem. E a partir daí, aí sim, ir fazendo alguns exames específicos para tentar estratificar o risco cardiovascular de cada criança. Geralmente, a gente consegue, hoje em dia, praticamente o adolescente já faz exames, mas as pessoas que têm fatores de risco são as que têm que ir atrás dos exames. Por exemplo, famílias com colesterol altíssimo, incidência de infarto, problemas vasculares precoces nessa família, a criança, o adolescente já tem que estar fazendo os exames para tentar prevenir que, quando chegar na idade adulta, não tenham esses problemas. Tá, então a prevenção sempre. Sempre. E aí eu penso que não só exames, mas aí já começa também com algumas preocupações. Estilo de vida interfere na saúde do coração? Isso daí desde criança, tá? Obesidade, sedentarismo, já na adolescência, quando o adolescente já começa a fumar, o tabagismo, o etilismo também vai atrapalhar toda a saúde do organismo como um todo, o estresse. Então, todos esses fatores de risco vão, de alguma forma, atrapalhar e levar algum prejuízo ao coração. E depois, algumas doenças, como a hipertensão arterial, diabetes, o desenvolvimento consequente de todas essas alterações de sedentarismo, o desenvolvimento de colesterol elevado. A pessoa que tem um colesterol alto, ela pode ter um colesterol genético ou também, por sedentarismo, obesidade, ter um colesterol elevado. Então, todos esses fatores vão, com certeza, levar um prejuízo para a saúde cardiovascular. Agora, a gente percebe que, com o passar do tempo, e o homem está vivendo mais, né? Homens e mulheres, o ser humano como todo. Eles passam a ter lá o remedinho da pressão, o remedinho do coração. Por que isso acontece? Todo mundo, ao envelhecer, vai ter mesmo um descontrole da pressão arterial e um probleminha de Não coração? necessariamente. O que os idosos, às vezes, quando chegam no consultório e estão com hipertensão arterial, falam assim: ah, não, para minha idade essa pressão é boa. Não é verdade. A pressão ela tem que estar controlada. A gente tem que manter a pressão ideal desde a adolescência até o idoso. Tá? Então, isso é muito importante para que não tenham nenhuma consequência da hipertensão arterial. Muitas vezes a gente consegue evitar de dar medicamento para os pacientes, mas a gente tem que ter aquelas medidas como atividade física, manter o peso adequadamente, alimentação balanceada, não comer excesso de gorduras, frituras, massas, muita carne, tudo isso aí que pode fazer uma elevação de colesterol e outros também, diabetes, glicemia, levando a diabetes e mantendo assim a saúde cardiovascular em dia. Bom, mesmo assim, tem gente que tem, por exemplo, eu,
até você me disse isso, né? Não está obesa, não é fumante, não é sedentária, tive um problema do coração. Eu vejo alguns homens também com problemas do coração e que estavam com a saúde em dia e tudo em ordem. Podem acontecer intercorrências. Por exemplo, eu tomei um medicamento errado para o controle do hipotiroidismo. Tem alguns homens que estão fazendo usos de remédios para aumentar a potência sexual. Isso eu tenho visto com frequência, assim, de casos de uma pessoa que conta para outra. Isso acontece? Muito, muito. A automedicação, sem o controle do clínico, do cardiologista, é muito frequente e, como você falou, isso aí pode trazer consequências, com certeza. Só lembrando que eu não fiz automedicação, tá, gente? Não é o seu caso. Não é o meu caso. Eu não fico falando muito aqui, até porque eu sou uma pessoa pública e não devo ficar expondo as pessoas que cuidavam de mim e que, enfim, tiveram relação com tudo isso que aconteceu. Mas não foi automedicação. E automedicação é uma coisa que a gente nunca pode fazer. Mesmo assim, a gente precisa redobrar o nosso cuidado e a nossa atenção sempre. E pensar também aí o que você está tomando, se aumenta, se potencializa, se você tomar alguma outra coisa. Às vezes é um remédio para dor de cabeça que pode bagunçar todo o coreto, né? Com certeza. E o coração sofre. Sofre. Existem medicamentos que não conversam direito com o coração. Por exemplo, medicamentos às vezes para asma. São medicamentos que dilatam os brônquios, mas eles aceleram o coração. Então, alguns medicamentos eles podem trazer efeitos deletérios para o coração. Alguns medicamentos podem aumentar a pressão arterial. Então, cabe ao médico que está dando esses medicamentos entrar em contato com o cardiologista da paciente ou saber também quais são esses efeitos colaterais para dar a medicação certa para o paciente certo. Perfeito. Doutor, doença de coração tem sintoma? A pessoa vai perceber ou ela é silenciosa? O ideal seria que toda doença, todo problema cardíaco tivesse algum sintoma. Então, o ideal é que toda pessoa hipertensa tivesse um sintoma, toda pessoa que começasse a ter um certo grau de obstrução nas artérias também tivesse algum sintoma. Infelizmente, não é. Por isso que nós temos uma incidência muito grande de morte súbita, ou seja, o primeiro sintoma da doença cardiovascular pode ser um infarto, um AVC, doença cardiovascular como um todo, ou até também a morte súbita. O paciente é aquele lá que vai jogar um tênis, quem nunca ouviu falar de uma pessoa que foi jogar tênis, foi jogar futebol e de repente caiu dura e morreu no local. Então, nem toda doença cardíaca dá sintoma e é esse o problema. Então, é por isso que nós temos que nos antever a isso, procurar o especialista, o médico, o cardiologista, o clínico, e muitas vezes a mulher jovem, o ginecologista, que é o clínico da mulher jovem, e esse profissional, aí sim, fazer uma investigação para tentar determinar se a pessoa tem algum fator de risco ou não, ou se já tem alguma doença instalada. Você falou do pessoal que joga o tênis no final de semana, o futebol. Esse atleta esporádico, atleta que é uma vez por semana ou a cada 15 dias, ele corre um risco maior? E quando um paciente vem no meu consultório e fala: doutor, eu não faço nenhuma atividade durante a semana, mas no sábado eu sempre jogo meu futebol com os amigos. Esse é o pior. Por quê? O futebol não é não é um esporte, é uma atividade constante. Então você corre, para, de repente tem que correr muito e muitas vezes as pessoas não estão condicionadas e pode ser que elas também não fizeram um check-up para ver se tem alguma alteração cardiovascular. E é aí que acontecem os grandes problemas. O ideal é você fazer atividade física supervisionada, quantas vezes por semana a pessoa puder, tá? Pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Atividades aeróbicas, muita gente também vem no consultório falando que faz muita musculação e não faz nenhuma atividade aeróbica. Para o coração é muito importante a atividade aeróbica. Corrida, natação, bicicleta, caminhada. Para a mulher, 3 vezes por semana, uma caminhada de 40 minutos, é muito importante para diminuir as complicações cardiovasculares. E as perguntas dos nossos telespectadores. Eu vou fazer algumas e a gente volta para o nosso assunto, tá bom? Com certeza. Então, vamos lá. Doutor, boa tarde. Sinto o coração disparar regularmente, acompanhado de falta de ar e tontura. Estou grávida de 7 meses e também tenho anemia. Gostaria de saber se tem relação com isso, porém sempre senti o coração disparar desde nova. Obrigada, Jéssica. Ela é de Miracutu, São Paulo. Essa daqui é uma das principais queixas dos pacientes que vêm no consultório. Muitas vezes isso daqui não tem nenhum significado clínico. Ou às vezes, alguns alimentos, bebida alcoólica, cafeína, então café, chá, refrigerante, chocolate, eles podem levar a uma aceleração do coração. Então a pessoa pode não ter nenhum problema cardíaco,
mas decorrente do uso excessivo, guaraná em pó também, as pessoas podem ter essa aceleração. No caso da ouvinte que ela está grávida, a gravidez promove uma série de alterações fisiológicas no organismo. Então, o bebê começa a comprimir um pouquinho a veia cava que traz o sangue das pernas para o coração. Então, isso daí pode diminuir um pouco o volume sanguíneo circulante e aí o coração interpreta como se tivesse pouco sangue no organismo e aumenta a frequência cardíaca. Então, na gravidez, isso daí pode acontecer, acontece com frequência, às vezes você tem inchaço nas pernas, um pouco de taquicardia, falta de ar pelo aumento do volume abdominal e muitas vezes não significa absolutamente nada do ponto de vista cardiovascular. O que acontece nessas ocasiões, no caso da gravidez, geralmente o obstetra encaminha para o cardiologista fazer uma avaliação e descartar qualquer alteração e acompanhar a gravidez até o final. Perfeito. De repente é bom voltar no seu ginecologista, conversar com ele sobre tudo isso, né? Com certeza. Olha, a próxima pergunta é da Isabel, ela é de São Paulo. Ela pergunta se a diabetes ataca o coração e triglicérides. Então, o diabetes é um fator de risco para o coração, certo? Então, quando nós temos um paciente diabético, nós já encaramos esse paciente como um paciente de risco para problemas vasculares, porque o diabetes acelera o processo de aterosclerose, deposição de placas de gordura no coração. Então, o diabetes, ele pode sim acelerar e levar a problemas cardiovasculares, principalmente os coronarianos. Perfeito, tem que cuidar, né? Diabetes é uma doença que a gente precisa de controle, Com sempre, certeza. né? E descontrolada, ela não causa só, então, esse problema do coração. A gente já conversou aqui no programa outros problemas também. Muito relacionado com a obesidade e com o excesso de ingesta de carboidratos. Boa tarde, minha filha tem 15 anos e a pressão dela é 10/6. É normal para a idade ou não? É a Lúcia de São Vicente que pergunta. Olha, 90% das adolescentes e mulheres jovens que a gente pega no consultório tem essa pressão, 10/6, 11/6, às vezes 8/6. Então, na verdade, cada pessoa tem a sua pressão. Posso dizer que não é nenhum problema. Às vezes a pessoa fica ela fica mais caída, tem uma baixa de pressão, principalmente no calor, mas isso não significa absolutamente nenhum problema cardíaco. O que pode acontecer, que é importante frisar, é uma situação chamada síncope, ou seja, o desmaio. Em algumas situações em que você tem uma queda abrupta de pressão, por exemplo, você está sentado aqui, eu estou sentado, o pessoal está de pé. De repente, nessas horas, os vasos sanguíneos eles estão contraídos para tentar manter a pressão de perfusão do cérebro. Em algumas situações em que você não tem essa regulação adequada, os vasos eles começam a relaxar progressivamente. Consequentemente, a pressão vai abaixando e a pessoa pode ter sintomas como tontura, um pouco de falta de ar, escurecimento visual e, finalmente, pode até desmaiar. Isso pode acontecer de uma maneira paulatina, devagar ou abrupta. Então, de repente, a pessoa está numa fila esperando, de repente, pum, desmaiou. Isso é extremamente comum. Todo mundo já deve ter visto uma pessoa no avião que desmaia, pessoas que estão na fila desmaiam. A princípio, isso é uma entidade benigna, mas a consequência pode ser maligna. Ou seja, a pessoa desmaia, se eu desmaiar aqui no sofá, eu vou só cair. Mas se a pessoa está na ponta de uma escada, ela pode cair escada abaixo. Então pode ter uma consequência que é muito perigosa. Tem que prestar atenção. Bom, próxima pergunta é da Rayana. Deixa eu só ver se é isso. Não, essa já foi. Não. Eu fiquei na da pressão, tá. Rayana Paraíba, ela diz assim, queria saber por que às vezes meu coração acelera, sinto que vou morrer. Eu tenho que deitar para ver se passa. Isso é o aceleramento no coração? Pode ser. Às vezes, nem toda sensação de aceleramento no coração vai se traduzir com uma taquicardia, ou seja, batimentos acelerados. Muitas vezes é uma sensação. Às vezes os pacientes chegam com, estou sentindo o meu coração fora do ritmo, estou sentindo meu coração acelerado. Quando nós vamos fazer os exames, não é isso que acontece, é apenas uma sensação. Mas quando a pessoa deita, geralmente ela relaxa e isso tende a baixar os batimentos cardíacos. Qual é o batimento normal da pessoa em repouso? Varia. Varia? A gente sabe que entre 60 e 100
é a faixa de normalidade do batimento cardíaco. Mas, por exemplo, você pega atletas maratonistas, eles chegam no consultório às vezes com 40 de frequência cardíaca, ou seja, um coração extremamente condicionado para suprir as necessidades do organismo com uma frequência cardíaca baixa. E pessoas que a gente chama hiperdinâmicas, também chegam com 110 de frequência cardíaca. Essas pessoas são normais, mas passa um pouco a variação normal, habitual de frequência cardíaca. E qual é o máximo de frequência cardíaca que o coração aguenta em repouso? Geralmente, em repouso, a frequência do coração ela fica nessa faixa de 60 e 100. Porém, em algumas pessoas que têm arritmias, que não são aquelas taquicardias de esforço, podem ter arritmias anormais, vamos dizer assim, você pode ter uma taquicardia quando você correu, isso acelerou o coração, uma frequência cardíaca baixa, mas você tem aquelas arritmias, ou seja, taquicardias que começam em outras áreas do coração que não a área de início normal. Ela pode chegar até 200 de frequência, 220 eu já vi chegar. Essa a paciente fica com uma sensação extremamente desagradável e quando já tem algum problema cardíaco, isso aqui pode levar até, de repente, uma parada cardíaca mesmo. É porque tem aquelas pessoas que têm a mania de medir a pulsação em casa e se de repente está muito acelerado, é bom correr para o médico? Depende. A pessoa sabe o que ela tem. Tem muitos pacientes que aceleram o coração naturalmente e sabem o que tem que fazer para diminuir, mas na dúvida, teve alguma aceleração, uma dor no peito, algum sintoma cardiovascular que ela não está sabendo reconhecer, entrar em contato com o médico ou ir até o médico. Tá, joia. Conceição Aparecida, ela é de Lindóia, em São Paulo. Ela fala, boa tarde, fui diagnosticada há vários anos como portadora de prolapso na válvula mitral, com degeneração. Qual a origem desse problema e quais são os cuidados que devo ter no dia a dia? Quais são as consequências para o coração, uma vez que não tomo nenhum medicamento? Esse é um problema também, porque o prolapso da válvula mitral, você pode ter desde o 0 até o 10, ou seja, você pode ter um prolapsozinho que 17% da população feminina mundial tem, que não significa nada, que deve ser aqui o caso. E você pode ter prolapsos de válvula mitral com vazamentos muito importantes. Importante saber o que é a válvula mitral. A válvula mitral é uma válvula que divide a parte superior e a parte inferior do coração, o átrio do ventrículo do lado esquerdo. Permite a passagem do sangue que vem oxigenado do pulmão, passa pela válvula mitral, entra no ventrículo e o ventrículo contrai e manda todo esse sangue para o organismo. Na hora que o ventrículo contrai, esse sangue não pode voltar para cima, para o átrio. E é aí que entra a válvula mitral. Ela tem que barrar a subida desse sangue. Então, quando o ventrículo contrai, a válvula fecha e não entra sangue no átrio e vai todo o sangue para o organismo. Quando você tem um prolapso, essa válvula mitral ela fica um pouco incompetente. Dependendo da gravidade, pode ser uma discreta incompetência, passa um pouquinho só de sangue até quase a totalidade. Então, o prolapso da válvula mitral, que a enorme maioria da população tem, vaza um pouquinho só de sangue e é totalmente assintomático, não tem que ser feito nada a respeito. E você tem o caso extremo, que é um prolapso importante, que aí já tem que ter medicamentos e às vezes até a cirurgia para reconstituir a válvula mitral. Tá, joia. Próxima pergunta é do Adalton, ele é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Ele diz, tenho 53 anos, fiz 2 pontes safenas, uma mamária há 3 anos. Um médico me disse que tem uma validade aproximada de 10 anos e depois vou ter problemas. Isso é verdade? Tudo isso aí é estatístico, certo? O cirurgião, quando você vai fazer as pontes de veia safena e de mamária, você tem que ter, primeiro, a habilidade e a destreza do cirurgião de confeccionar uma ponte adequada, sem nenhum defeito técnico. Feito isso, cabe depois ao acompanhamento do paciente. Não adianta você fazer uma ponte perfeita e o paciente se mantiver diabético, descontrolado, colesterol descontrolado, fumando, sedentário. Então, são 2 etapas. A primeira, a cirurgia. A segunda etapa é o acompanhamento. E existem pacientes que, a despeito de tudo sendo feito perfeitamente, têm uma genética desfavorável e têm uma progressão de placas maior do que a população normal, certo? Então, essas pessoas podem ter que fazer outros procedimentos. Geralmente, uma ponte de veia safena, ela tem uma duração em torno de 10 anos. Certo? Cada vez mais, com novas tecnologias, novas descobertas em relação a técnicas operatórias, essa permeabilidade está aumentando. A mamária, ela tem uma permeabilidade muito maior. Tem pacientes que operaram há 30 anos e estão com a mamária perfeita, certo? Mas o importante é que
todos esses pacientes, a despeito da cirurgia, têm que manter todos os fatores de risco muito bem controlados, às custas de atividade física, dieta e medicação também nesse paciente. Perfeito. A próxima pergunta é assim. Boa tarde, Cláudia. Estou assistindo o programa. Muito obrigada. Meu nome é Cidalvina Oliveira, de Jaraguá, no Goiás. Quero saber, quem teve sopro pode jogar bola? Sente o coração disparar. O sopro, ele pode também ter várias graduações. Pode ser um sopro inocente, sem nenhuma tradução clínica, como muitas pessoas têm. Ou pode ser um sopro que traduz um defeito estrutural do coração, ou seja, uma válvula que não abre, não deixa o sangue sair do coração, não deixa o sangue passar adequadamente por dentro do coração. E pode ser uma válvula, como eu disse, da válvula mitral, uma válvula insuficiente. Então, tem que ser muito bem avaliado qual é o tipo de sopro, a graduação desse sopro, e aí sim, dependendo do que o cardiologista achar, libera para fazer qualquer tipo de atividade física, quer seja recreacional ou atividade competitiva. É interessante que a gente pensa assim, né? A academia às vezes pede um exame, pede uma avaliação médica, e muita gente fala, arranja alguém, faço de qualquer forma. E não, isso é coisa séria, né? A gente tem que levar a sério. A principal pessoa que depende disso daqui é o paciente. Quando ela pede às vezes para o médico, faz uma cartinha para mim, eu não costumo fazer isso aí porque é muito importante. Quando você vê pessoas que não tinham nada e tiveram complicações numa academia, essas pessoas elas têm que pensar 2 vezes antes de pedir um atestado. Perfeito. Assim. Essa próxima pergunta é parecida com a anterior, mas é mais específica. Meu marido tem 62 anos, é corredor maratonista. No último eco constou uma arritmia. Ele pode continuar correndo? É a Rosana lá de Vitória, no Espírito Santo. Também, depende da arritmia, tá? Podem ser arritmias muito discretas, arritmias que você não precisa fazer absolutamente nada, ou arritmias que você tem que fazer até procedimentos para tentar cauterizar o foco dessa arritmia. Então, depende muito, tem que ser uma análise específica do cardiologista. Ô, gente, coração é coisa muito séria, né? Se deu uma coisinha ou outra, tem que buscar um bom cardiologista e fazer exatamente o que ele diz. E um detalhe importante é que muitos maratonistas, com a melhor saúde cardiovascular que existem, podem desenvolver arritmias pela maratona. Isso é uma coisa que parece estranho, né? Pô, a atividade física vai levar isso daí? Pode levar. Atividade física excessiva, maratona, pode levar a arritmias cardíacas. Ok. Próxima pergunta. Ano passado fiz uma eco, ficou diagnosticado que tenho insuficiência mitral leve. Devo me preocupar, sendo que estou querendo iniciar academia, mas já faço caminhada todos os dias. É a Rejanilma de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Exatamente aquilo que nós falamos do prolapso da válvula mitral. O prolapso da válvula mitral é simplesmente o deslocamento de uma das membranas da válvula, levando a uma insuficiência mitral. Então, uma insuficiência mitral leve, como ela deve estar falando, a princípio não tem nenhum problema. Mas lembre-se, como eu falei, sempre o cardiologista tem que analisar, ver o paciente, ver todos os exames e aí sim liberar que tipo de atividade física que o paciente vai fazer. Tá bom. A Enilza Aguirre, ela é de Porto Alegre e ela quer saber o seguinte: tenho colesterol não muito alto, o médico disse que não preciso de remédio. Eu tenho que me preocupar com o coração? Sempre, né? Depende do nível de colesterol. Isso é uma coisa muito importante. Algumas pessoas que não têm nenhum problema cardíaco, artérias totalmente limpas, elas podem ter um nível de colesterol um pouquinho mais elevado. Porém, pessoas que já tiveram infarto, pão de safena, mesmo tendo um colesterol que eles acham que é ótimo, eles têm que estar muito baixo. Os níveis, principalmente o colesterol ruim, ele tem que estar muito baixo justamente para você não ter uma progressão dessas placas de gordura. Tá joia. Próxima é da Carla de Toledo, do Paraná. Obrigada, Carla, pela participação. Ela diz, no climatério, os problemas vasculares aumentam? Sim. A incidência de problemas cardíacos na mulher, ele é mais baixo às custas da proteção hormonal. Quando a mulher já entra na menopausa, vai estar na fase do climatério, a curva de incidência de doenças cardiovasculares da mulher, ela começa a chegar perto da do homem. Então, sim, aumentam, e é aí que a mulher tem que fazer uma prevenção melhor ainda. Olha, a próxima pergunta, dona Idalina, ela tem 86 anos, ela diz, ando muito triste e já ouvi falar sobre síndrome do coração partido. Eu posso ter um infarto? A tristeza, veja, existe essa entidade, síndrome do coração partido, parece uma coisa assim meio filosófica, né? Coração partido, ela existe, né? Ela existe, nós já vimos muitos casos assim, que praticamente é um infarto.
Um infarto em que geralmente você não tem obstruções nas artérias cardíacas, nas artérias coronárias. Você tem uma aceleração, uma liberação de adrenalina muito grande por um estresse. Então, pode ser um estresse físico ou um estresse emocional, geralmente em mulheres que são menopausadas. Então, você, decorrente dessa liberação de adrenalina, você pode ter essa síndrome do coração partido que simula exatamente na chegada um infarto. Tem elevação de marcadores cardíacos que diagnosticam o infarto, o eletrocardiograma pode mostrar sinais de infarto e muitas vezes esses pacientes eles vão para o cateterismo e quando você faz o cateterismo não tem nenhuma artéria entupida. E aí você caracteriza essa síndrome do coração partido. Mas uma depressão ou uma tristeza, como ela relata, isso pode levar a um infarto. É um estresse emocional e isso é uma das causas que levam à síndrome do coração partido. Perfeito. Aliás, eu tenho uma outra pauta aqui, vou até sugerir, vou convidar o seu pai, o Dr. Marcos Knobel, é filho do Dr. Elias Knobel, que já esteve aqui várias vezes, um médico maravilhoso também, cardiologista, e eu me lembro que uma vez ele veio falar sobre as emoções e o coração. Com certeza. Né? E eu fico preocupada que eu vejo muitos senhores, principalmente os homens, acho que as mulheres pegam mais leve, ficando bravíssimos, brigando com o telemarketing da NET, da Vivo, né? E se estressando, ou às vezes brigando no trânsito. Isso pode fazer mal para o coração? Com certeza. O estresse é um fator de risco do coração. Não só esse, mas você imagina assim, hoje em dia, na nossa situação político-econômica, né, o estresse que os executivos, banqueiros passaram e estão passando, isso daí com certeza vai ser um fator de risco para problemas cardíacos. Então, a gente tem que falar sobre isso e tentar combater esse estresse, quer dizer, gerenciar essa hora do nervosismo, principalmente pensando, será que vale a pena, né, colocar a saúde em risco? Com certeza. Por um problema que às vezes é tão pequeno e quem está do outro lado do telemarketing não pode resolver na maioria das vezes. Infelizmente. Né? Bom, Dr. Marcos Knobel, muito obrigada mais uma vez. Um prazer. É médico no Hospital Albert Einstein. Leva um beijo para dona Geralda, que é maravilhosa. Ela assiste a Rede Vida, nossa telespectadora. Para a Prisciliane, para o seu pai também. Todo carinho para vocês. Muito obrigado, Cláudia. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Maravilhoso, médico. Tão bom, né? A gente poder chegar num lugar assim e ser atendida por alguém que realmente leva a saúde a sério.